Boa tarde a todos, eu sou o professor Felipe Leite, sou docente da área de gestão do Centro Paula Souza e se você está assistindo esse vídeo é porque você vai ter aula comigo durante esse semestre, tá bom? Eu resolvi gravar uma aula genérica para todas as minhas turmas, para me apresentar, para vocês conhecerem um pouquinho melhor da minha trajetória profissional, da minha trajetória acadêmica, de qual que é a minha metodologia de trabalho e do que eu vou exigir de vocês ao longo do semestre, tá bom? Então eu fiz alguns slides aqui para me ajudar nessa tarefa de hoje em dia, que é fazer esse primeiro contato com vocês, né? Vamos lá, no meu currículo profissional, né? Na minha trajetória profissional, eu já trabalhei de tudo um pouco nessa vida. Eu já fui auxiliar de produção na indústria gráfica, tenho dois cursos técnicos na área, né? Já fui cobrador de lotação, já fui entregador de pizza, já fui consultor financeiro, enfim, já trabalhei de tudo um pouco. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar cedo, mas aos 21 anos de idade eu decidi abrir da minha própria empresa. Como que isso aconteceu, né? Não foi uma coisa que caiu no colo, foi por necessidade, não foi por uma ideia genial que eu tive. Como é boa parte dos empreendedores aqui no Brasil, né? Geralmente é por necessidade. Eu estava num trabalho que eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Eu tinha potencial, mas eu observava que que a empresa não reconhecia o meu potencial. Por isso que eu decidi sair de lá, era na indústria gráfica, e fui trabalhar no transporte junto com a minha mãe. Minha mãe já trabalhava há um bom tempo na área de transporte, e quando eu comecei a trabalhar com ela, eu vi o potencial que tinha aquele trabalho, eu falei, não, vamos fazer acontecer, vamos abrir uma empresa e vamos para cima. Eu trabalho nela até hoje, tá bom? Já faz 7 anos que a gente abriu a empresa, estou com 30. E essa vivência na área de transporte foi muito rica para mim, né? Eu já prestei serviço para diversos tipos de empresas diferentes, tanto daquela empresa pequenininha, familiar, até as multinacionais transportando diretores que falavam inglês, alemão, para fazer reuniões, esse tipo de coisa, né? Então foi uma experiência muito rica para mim, me trouxe uma bagagem muito sólida, né? E atualmente eu cuido da parte administrativa dessa empresa, né? Não dirijo mais, não só da parte administrativa, né? Eu também gerencio a parte operacional, né? Mas a prospecção, a parte comercial, a parte de compra, compra e venda de carros e de insumos e tudo mais, toda essa parte gerencial é focada em mim, tá bom? Já no meu currículo acadêmico, eu sou formado pela FATEC de Itaquaquecetuba em gestão comercial. Eu sou cria do Centro Paula Souza também, tá, pessoal? Eu fiz o meu ensino médio no Centro Paula Souza e a minha faculdade também foi feita pelo centro, tá bom? Além da minha graduação em tecnologia em gestão comercial, eu tenho um artigo científico publicado na área de finanças, nomeado de técnicas de avaliação de investimento, tesouro direto e retorno financeiro. Eu fiz uma análise quantitativa de qual era o retorno financeiro do tesouro direto, né? Na época, ele foi publicado em 2017, mas eu desenvolvi ele no final de 2015. Não, foi no meio de 2016. Então, eu fiz a análise até 2015, né? Era um período muito propício para esse tipo de investimentos. Os resultados que eu tive naquela época da minha pesquisa, infelizmente, não são mais aplicáveis. A gente pode até bater um papo durante a nossa aula sobre esse assunto, tá bom? Eu também fiz um intercâmbio pela própria FATEC, na Universidade Tecnológica Nacional, que fica em Avellaneda, na Argentina, do ladinho de Buenos Aires ali. Atualmente eu sou aluno do MBA em Gestão Escolar da USP Exalc. Vou concluir essa pós-graduação em 2021 e recentemente eu fui contemplado com uma bolsa estudantil para fazer uma outra certificação na University of La Verne, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, que a viagem também está planejada para 2021, após da conclusão do meu MBA, tá bom? E por que eu escolhi ser professor? Professor, o senhor é empresário? Não gosto muito dessa palavra, chega até a ser meio pejorativo, né? Porque todo mundo pensa que empresário é enricado, né? Eu acho que eu prefiro um pouquinho a palavra empreendedor, né? Que é o cara que arregaça as mangas e faz acontecer
Apesar de ter muitas interpretações pejorativas em cima do termo empreendedor também, mas você que é um empreendedor, que tem o potencial de uma renda bacana como empresário, porque o senhor resolveu ser professor? Eu acho que esse start deu-se na FATEC. Quando eu estava lá, eu vi os professores, a carga de experiência que eles tinham e eu tinha uma admiração gigantesca pelo conhecimento que eles transmitiam para mim, como é que se dava aquela interação entre aluno e professor. E quando eu estava lá na FATEC, eu olhava para aquilo e falava, putz, eu quero ser isso um dia, né? E obviamente que da minha empresa se desenvolveu muito depois que eu entrei na FATEC, que eu desenvolvi os meus conhecimentos. Mas não só a questão profissional, a questão pessoal desenvolveu bastante também. E essa busca por ser professor e esse gosto que eu desenvolvi por estudar foi desenvolvido na FATEC, né? Por isso que hoje em dia eu estou aqui dando aula para vocês, foi porque eu fui inspirado lá atrás e obviamente pretendo inspirá-los também, não necessariamente a serem professores, mas a serem ótimos profissionais com os ensinamentos técnicos que eu irei passar ao longo desse semestre para vocês. Aqui eu queria falar sobre dois termos interessantes que é o que vai permear boa parte da nossa aula, né? Um é o conceito de didática, né? É a ciência do ensino, é a forma com que eu vou ensinar para vocês os conceitos. Isso é muito importante? Obviamente, sem dúvida, eu estudo bastante para desenvolver esse meu lado. Mas, posteriormente, eu vou falar com vocês sobre matética, que é que é a metodologia de aprendizado. Não adianta nada eu saber ensinar para vocês, mas vocês não saberem absorver o meu conhecimento, né? Então a gente vai ver como é que vai se dar isso ao longo desse semestre, tá bom? Eu preciso que vocês me ajudem a construir um ambiente favorável, um ambiente produtivo, um ambiente enriquecedor nas nossas aulas. É um conceito retrógrado esse conceito de que o professor é a palavra final, é a autoridade máxima dentro da sala de aula e ele atua como agente que deposita o conhecimento na mente das pessoas, na mente dos alunos. Hoje em dia, da pedagogia mais moderna, ela demonstra que a sala de aula precisa ser um ambiente colaborativo. Todos os agentes precisam estar engajados e precisam estar construindo aquele ambiente, aquele conhecimento. Então, eu vou instigá-los a vocês aprenderem as ferramentas, as técnicas, mas vocês vão ter que colocar isso em prática, vocês vão ter que associar isso com o seu dia a dia, vocês vão ter que me ajudar a construir desse conhecimento para vocês, tá bom? Então não vai ser uma via de mão única. Eu não vou ser o cara aqui só falando para vocês e vocês anotando aí no caderninho, ou às vezes nem anotando, só memorizando, e sem ter essa interação, sem ter essa troca de experiências. E óbvio que vocês são um dos principais responsáveis pela criação desse conhecimento aqui na mente de vocês, tá bom? O foco das minhas aulas são sempre em estudo de casos ou situações hipotéticas onde vocês podem expressar as ferramentas, as técnicas, os conceitos que eu estou ensinando em sala de aula. Obviamente que não vai ser 100% das aulas, porque acaba sendo logisticamente impossível eu exigir toda a aula de vocês uma aplicação técnica a cada conceito, Então, geralmente, a atividade final do semestre, com certeza eu vou pedir alguma coisa prática, eu com certeza vou pedir para vocês desenvolverem ferramentas, desenvolverem conceitos, aplicar isso no estudo de caso ou aplicar isso numa situação hipotética. Tá bom? Então, eu sempre busco trazer essas vivências, essas experiências do cotidiano corporativo para dentro da sala de aula. Tá bom? Bem, isso aqui eu já falei, que eu peço sempre para que vocês construam soluções utilizando as ferramentas teóricas e toda a bagagem que eu passei durante a aula para vocês. Tá bom?
eu já vou adiantando de cara, eu não gosto de copia e cola. Se eu pegar Ctrl+C, Ctrl+V da internet, eu vou zerar, tá bom? Porque para mim tem muito mais valor um texto simples. Como a gente está em aula remota, geralmente o pessoal me manda o PDF ou o artigo, ou o arquivo em documento de Word, de Word.doc para mim. Mas para mim vale muito mais uma folha de caderno com texto escrito, um texto simples escrito, do que um Ctrl+C, Ctrl+V elaborado, cheio de malabarismos num arquivo. Então eu quero que vocês tenham o hábito de desenvolver as próprias ideias, os próprios conceitos. E isso, obviamente, que a gente precisa de papel e caneta, ou não necessariamente papel e caneta, mas colocar a mão na massa para desenvolver os nossos próprios textos, as nossas próprias ideias. Tá bom? Eu sou um cara que adoro receber críticas e sugestões, então eu estou sempre aberto. Gostou de uma aula? Me chama lá no chat, bate um papo. Professor, gostei da aula assim, acessado. Não gostou? Me chama também. Pode falar quais são as suas críticas. Vamos construir um ambiente escolar colaborativo e positivo para todo mundo, tá bom? É óbvio que existem alunos que gostam mais de um método, existem alunos que gostam mais de outro método. Eu vou sempre mesclar esses métodos. Eu vou sempre utilizar de diversas abordagens para a gente construir esse ambiente. Tá bom? Então essa semana, não foi um método que eu gostei muito. Vamos ver na próxima semana qual que é o método, se é uma outra abordagem, como é que eu vou trabalhar esse assunto, o que eu vou exigir de vocês, tá bom? E eu geralmente realizo uma pesquisa de satisfação dos meus alunos, justamente buscando essas críticas, essas sugestões para melhorar como profissional, tá bom? Dependendo da sala eu faço no meio do semestre, dependendo da sala no final do semestre, mas eu sempre faço essa pesquisa para poder compreender como é que está a interação de vocês com o meu método e com o meu conteúdo, tá bom? E agora vamos falar de matética, que esse é o conceito que até dentro da pedagogia ele é muito pouco explorado, né? Muito fala-se de didática, do papel do professor para transmitir o conhecimento, mas pouco se fala da matética, né? Que é a construção do indivíduo que obtém aquela informação do professor, né? Dentro da matética, o aluno precisa aprender qual que é a forma com que ele melhor absorve do conhecimento. Se é lendo, se é vendo vídeo, se é só ouvindo áudio, se é o acúmulo de coisas, se ele precisa revisar muito a matéria, ou se ele precisa revisar pouco a matéria, enfim. Quem vai construir essa forma de absorção do conteúdo é você, tá bom? Então você vai ter que ir se conhecendo e sabendo como é que é a melhor forma de se fazer isso. Eu vou citar alguns exemplos aqui, obviamente, mas é óbvio que vocês também precisam utilizar da sua criatividade e do seu empenho para fazer isso acontecer também, tá? Engajamento e comprometimento é essencial. Eu não vou conseguir fazer milagre se você não estiver afim, tá? O processo de aprendizagem, ele é complexo, não é uma coisa simples. Ele exige tempo, exige dedicação, exige que você arregaça as mangas e faça acontecer, né? É por isso que eu estou aqui para a gente bater um papo sobre isso, para você desenvolver a melhor técnica, para quanto mais apurada for a sua técnica, mais eficiente vai ser a sua técnica e menos tempo você vai precisar menos tempo você vai precisar gastar estudando para ter um bom aproveitamento, tá bom? Como que eu posso desenvolver o próprio método, professor? Revisões periódicas. Isso é essencial. Isso é a base de qualquer técnica de memorização, mas aqui eu não estou falando só de técnica de memorização, porque o aprendizado não é só decorar, não é só memorizar, né? Mas isso é extremamente importante, então revisar o conteúdo. Eu sei que nessa época de pandemia, todo mundo aí em casa, é extremamente difícil você ter aquele discernimento, aquele engajamento para estar ali executando as atividades e tudo mais, mas é extremamente imprescindível que vocês façam revisões constantes do conteúdo, tá bom? Não precisa reassistir toda a aula e tudo mais, pode realizar anotações durante a aula, depois você revisa aquelas anotações, né? Se você gastou, 4 horas estudando o assunto, você não precisa revisar ele em 4 horas. Você pode revisar ele em 15, 20, 30 minutos, que seja. Mas essa revisão é extremamente importante para
a ancoragem desse conhecimento na mente de vocês, tá bom? E é extremamente interessante vocês criarem uma rotina para esse aprendizado, para essas revisões, tá bom? Então é interessante vocês separarem alguns minutos por dia para realizar esse tipo de coisa. Outro método interessante é vocês fazerem isso em até 24 horas da primeira vez que você teve contato com o conteúdo. Então eu tive aula ontem com o professor Felipe sobre marketing. Hoje eu vou ter uma outra aula, mas antes de eu ver a outra aula, eu vou separar 15 minutinhos aqui para revisar a aula do professor. Isso é extremamente efetivo para vocês ancorarem esse conhecimento. Tá bom? Outra ferramenta interessante é vocês correlacionarem a realidade de vocês com os conteúdos teóricos que os professores passam. E é importante eu ressaltar aqui que isso que eu estou explicando para vocês não devem ser aplicados só à minha matéria. Isso é para todas as matérias, tá, pessoal? Então é interessante você ver qual que foi do exemplo que o professor usou, qual foi os argumentos que o professor colocou, quais foram as ferramentas que ele aplicou em determinadas situações e trazer aquilo para a sua realidade. Como é que eu posso enxergar aquela situação dentro do meu propósito, dentro do meu dia a dia? Isso ajuda vocês a condensar esse conhecimento também. E diversificar fontes, tá? Não fique só na aula do professor, não fique só no conteúdo que o professor passar. Principalmente se vocês tiverem dificuldade com o conteúdo, pesquisem outras fontes, pesquisem outras formas. Hoje em dia tem vídeo no YouTube sobre tudo, tem um monte de livro gratuito para baixar. A rede social também é uma ótima ferramenta para aquisição de conhecimento. Rede social, professor? Como assim? Sim, existem diversas pessoas que estão desenvolvendo conteúdos de qualidade em redes sociais também sobre temas diversos. É só você pesquisar sobre esse assunto que vocês vão encontrar, inclusive nas redes sociais, ótimas ferramentas para aprendizado, tá bom? Acho que por hoje é só. Eu já falei bastante aqui para vocês, né? Agradeço muito a atenção, a paciência de todos. Tenham uma ótima semana e na próxima semana eu já vou entrar com o conteúdo prático da sua própria matéria, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.